Olá, você está no canal de vídeos do portal Engenharia Compartilhada, um portal dedicado aí ao conteúdo e formação de engenheiros e arquitetos no conceito da visão sistêmica. Deixe o seu like aqui na nossa página, comente, envie sugestões também de assuntos e entrevistas. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a construção modular, um método construtivo em ascensão e que deverá continuar nesse movimento nos próximos anos, graças aos diferenciais como eficiência, rapidez, flexibilidade e sustentabilidade no canteiro de obras. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Leonardo Deboni, que é CEO da Visia Construção Modular. Leonardo, recentemente nós acompanhamos aí a divulgação de que o bilionário Elon Musk estava de mudança justamente para uma casa modular. Essa nova moradia do milionário pode impulsionar as soluções modulares no Brasil? Olá, tudo bom? Adriana, obrigado pela oportunidade e gostaria, sim, de contribuir com todos vocês nesse nosso novo mercado, né? Essa questão do Elon Musk foi recente, tá? Inclusive, fez uma questão até de marketing para a empresa que ele adquiriu a pequena casa modular. Ajuda na visibilidade do mercado, certo? No entanto, a gente tem que entender que esse mercado é bem grande e não é só para casas modulares de moradia residencial, né? Ele abrange todos os setores da construção civil, a gente pode atuar com a construção modular em todas as áreas. No entanto, essa visibilidade que o Elon Musk consegue produzir mundialmente ajuda na visibilidade, mas não quer dizer que vai ser especificamente para isso, né? Mas é interessante ter ele nesse meio para divulgação. É mais um empurrãozinho aí na cadeia, né? Sim, ajuda. E as soluções modulares, Leonardo, elas têm se destacado aí, como eu comentei, pela sustentabilidade no canteiro de obra. Como que esse processo produtivo, o processo industrial dessas soluções podem também ser sustentáveis, considerando aí nos bastidores da indústria? Sim. A construção modular, ela surgiu na necessidade especificamente na necessidade de conseguir ter uma solução rápida em casos emergenciais. Então, no passado, por exemplo, quando passava um furacão, um tornado, alguma coisa assim, e devastavam grandes áreas, as pessoas precisavam de moradias rápidas. E ali começaram a construir casas modulares dentro de fábricas para que esse atendimento fosse imediato e as pessoas terem a condição de ter uma moradia o mais rápido possível após o desastre. Nesse sentido, foi se desenvolvendo, foi se evoluindo a tecnologia dessa construção em fábrica para que possa ter, além da sustentabilidade, ter uma eficiência melhor. Então, sim, a sustentabilidade existe dentro de fábrica e dentro do canteiro. E o que é a maior sustentabilidade nesse caso? A maior sustentabilidade de uma construção modular é poder aproveitá-la no futuro. Isso a gente não pensa nisso no momento que vai conseguir fazer uma pesquisa ou pedir um orçamento de uma unidade, que seja pequena ou grande, uma construção modular. Mas é a possibilidade de você poder transferir essa mesma obra no futuro para um outro local. Isso é a maior sustentabilidade que existe no sistema modular, porque ele pode ser permanente, sim, na maioria das vezes ele é permanente, mas ele pode ser removível, né? Ele pode ser utilizado ou reutilizado várias vezes. Na nossa própria empresa, nós temos uma sala de reuniões que nós já relocamos ela por várias vezes, foram 3 vezes, ela estava em Canoas no início, depois foi para um outro local, e depois foi para Ivoti, no Rio Grande do Sul. Então, a gente conseguiu reutilizá-la algumas vezes, isso dando como resultado, né, a maior sustentabilidade do sistema. Na grande questão também de sustentabilidade, que a gente imagina ser o grande benefício, que na verdade não é esse só o grande benefício, ela também se desenvolve na falta, principalmente no Brasil, tá? No Brasil a gente tem pouco controle dos resíduos da construção civil, né? Existe muito resíduo, existe muito entulho, existe muito lixo gerado na construção. Infelizmente, pelo sistema arcaico, sistema antigo de construção que existe no Brasil. A questão de ter uma empresa que faz dentro de fábrica uma obra e somente transfere ela, transporta ela para o site e lá monta ela, isso dá uma redução de entre 50% e 80% reduz os entulhos, os resíduos.
Então, isso é um grande ponto na sustentabilidade também, porque não agride o meio ambiente, não gera lixo, né, para os aterros, isso reduz os aterros sanitários, né, reduz a quantidade de lixo nos aterros sanitários, reduz a poluição não só sonora, como a poluição do ar, né, poluição física, né, e tudo isso que gera, o entulho gera, isso gera um resultado de sustentabilidade. Dentro de fábrica, a gente consegue ter um controle muito maior, né? Assim, dependendo de cada, daí vai de empresa para empresa, dependendo de cada controle que cada empresa tenha, a gente consegue reduzir ainda mais isso, né? Essa perda, né? Essa questão de resíduos, né? E tem Uma até outra uma questão. certificação, né? Vocês são uma empresa certificada, né? Sim, sim, sim. Bom, isso deveria ser padrão nacional, né? Todas as empresas de construção civil têm que estar dentro de uma certificação, principalmente da ISO, não da ISO, mas das NBRs, né? Cumprir com as NBRs, com as normas nacionais da construção civil, e a gente está certificado dentro delas, né? Principalmente na 15575, né? Que é uma de desempenho, né? Uma norma que abrange várias normas que traz o desempenho. Mas voltando um pouquinho só para a sustentabilidade, também quer dizer que se a gente conseguir fazer com que a obra tenha maior qualidade, a gente vai entregar um produto cumprindo com a norma ou superior à norma. Isso é sustentabilidade também. Por exemplo, uma casa feita, uma residência ou uma fábrica feita no sistema modular, ela vai dar uma condição de parede, uma condição de telhado, uma condição de piso superior à construção convencional. Isso vai fazer com que aquele ambiente construído vai necessitar de menos energia para resfriar ou para aquecer. Isso é sustentabilidade também. A eficiência do sistema, a eficiência intrínseca do produto gera essa sustentabilidade final lá no processo, não só no processo construtivo, mas no processo de habitação, né? Sim, no No ciclo de processo de vida, uso, né? no ciclo de vida. Então, a sustentabilidade está em todas as partes de um processo de construção modular. Excelente. E considerando aí as expectativas de retomada dos negócios no pós-pandemia, quais segmentos de mercado serão os mais demandantes por essas soluções? Serão as escolas, os hospitais ou todas essas alternativas? Certo. A pandemia em específico, que atingiu o mundo inteiro e mexeu com todos os setores, ela trouxe uma necessidade maior também para a construção civil, que é a necessidade imediata de ou mudança de moradia ou novas moradias. Só que isso causou um problema, né? O problema de mão de obra, o problema de serviço prestado. Então, nas construções, nos sistemas construtivos convencionais, que precisa muita mão de obra, né, é uma excessiva mão de obra, causou um impacto grande pelo fato de estarmos em um sistema de controle que a gente não poderia trabalhar, que a gente estava impedido algumas vezes por questão de saúde, né, a gente precisaria, sanitária, a gente precisaria estar sendo controlado, a questão de mão de obra foi impactada. Isso gerou um problema na construção civil, além da produtividade, né, as pessoas também sofreram muito com isso, a gente teve bastante perdas, né? Então, num processo fabril, num processo de construção dentro de uma fábrica, é uma vantagem. A gente precisa de mão de obra, sim, mas é menos mão de obra do que gerada num canteiro convencional de construção. Então, a pandemia também gerou uma necessidade para impulsionar a construção modular. Nesse pós-pandemia, ou durante a pandemia, que já vinha tendo a necessidade das pessoas, por exemplo, terem um ambiente interno na casa disponível para trabalhar, né, os home offices, isso gerou com que houvesse não novas obras também, tiveram novas obras, mas também ampliações de casas, ampliações de ambientes da casa. Isso, na construção modular, é muito bem visto, é muito bem fácil de ser feito. Então, foi um nicho, vamos dizer assim, novo que surgiu pelo problema mundial, onde que as ampliações de residências auxiliaram no desempenho ou no crescimento de uma construção modular. Abriu mais uma oportunidade aí de negócio. Isso, assim, ó, eu posso dizer até que ampliações sempre existiram, mas como uma ampliação sendo utilizada pela questão de ser imediatamente entregue, sem precisar passar por muito tempo de espera, que é uma questão da modular, isso gera valor e gera reconhecimento de benefícios pelo usuário
faz com que ele procure por uma solução modular, né? A gente pode ampliar 18 metros quadrados ou 20 metros quadrados em um dia, né? Isso pronto, né? Acabado. É diferente do que for construir 18 metros quadrados de tijolo, de concreto, madeira e tudo mais, que vai demorar no mínimo 15 dias, ou 20, ou 30 dias. Então, em um dia a gente tem a solução. Essa é uma grande vantagem nesse nicho, nesse ponto, nessa oportunidade da pandemia, nas ampliações residenciais, ou até ampliações de escolas, ampliações de hospitais, ampliações de salas comerciais e tudo mais, né? Mas continuando na pergunta, o pós-pandemia, ele vai gerar uma necessidade que está sendo bastante discutido, não só nacionalmente, como mundialmente. As pessoas elas estão vendo que não precisam mais ter uma grande necessidade de comprar a sua residência, né? Isso também já estava acontecendo antes com essas... O efeito Uber, né? De usar tudo Isso, como um isso. serviço. É isso. Então, as pessoas estão pensando mais em alugar, né? Alguns são investidores e fazem a obra para locação, e o inquilino, quem procura pelo imóvel, aluga. Nesse sentido, uma construção modular auxilia demais pela rapidez da entrega, né? Eu posso ter disponível esse produto ao mercado rapidamente, e também, se no futuro eu quiser locar, tirar, como eu falei no início, e transportar esse prédio, pequeno prédio, essa residência, essa casa, essa unidade para um outro terreno, eu vou conseguir usar a mesma obra mais adiante num outro ambiente. Então, esse conceito está se firmando, não está firme, né, não está definido ainda bem certo, mas ele cresceu muito também durante a pandemia, né? Houve essa necessidade de migração, né? As pessoas saíram do seu ambiente antigo e quiseram novos ambientes, né? Por causa dos lockdowns e tudo mais, mas não compraram, muitos não compraram, não adquiriram um imóvel novo, eles alugaram. Então, esse nicho é um bom nicho para a construção modular residencial. E quando você fala nessa mobilidade da construção, nessa possibilidade de levá-la de um ponto ao outro, como que isso é feito? É algum tipo de guindaste específico? Como que funciona essa É. operação? Isso, uma construção modular, no início de toda essa divulgação modular, a gente brincava muito que a gente fazia obras tipo aquele brinquedinho Lego, né? A Uhum. gente pegava os pedacinhos pequenininhos e ia montando um em cima do outro, um ao lado do outro. Nesse sentido, é realmente assim que a gente faz. A gente pega umas caixas, vamos chamar assim, que foram feitas dentro de fábrica, leva em cima de caminhões e pequenos guinchos, né? Não precisa ser guindaste, mas algumas vezes guindaste pela questão de distância e peso, mas pequenos guinchos vão montando o Lego, né? O objeto final, né? Que vai ser uma casa, um prédio. Então, no Brasil, principalmente, o transporte é rodoviário, feito depois uma montagem com pequenos guinchos ou, se for necessário, um guincho maior. Entendi. Leonardo, muito obrigada, então, por sua participação aqui no Engenharia Compartilhada. Ficamos aí à disposição para outras notícias, outros conteúdos que vocês tenham aí, novidades relacionadas à construção modular. A Ok, você eu que que está nos... agradeço. Desculpa. Eu agradeço a oportunidade, a Vísia também está sempre disponível para poder ajudar nesse novo mercado. A você que está nos assistindo, nós entrevistamos Leonardo Deboni, CEO da Visia Construção Modular. Até a próxima.